Olá, uma boa tarde. Olhamos hoje no programa Eclésia para o início de um caminho que levará os cristãos à celebração do Natal. O padre Amado Gonçalo, da Diocese do Porto, está connosco esta tarde para olharmos os textos do primeiro domingo do Advento, apresentando este percurso que pode também ser acompanhado pela proposta de uma caminhada diocesana. De tudo isto falaremos nos próximos minutos. Obrigada, Padre Amado, por estar na nossa companhia. É um gosto recebê-lo aqui no programa Eclésia. Eu pedi-lhe que nos ajudasse a contextualizar este início de caminho, o Advento. Somos chamados a fazer este caminho a cada ano, os cristãos, obviamente. Ele convida-nos a quê, exatamente, e a ler o quê no concreto da nossa vida? Eu creio que o Advento este ano tem algumas particularidades, além de ser, como habitualmente dizemos, um tempo de expectativa e, portanto, um tempo de acalentar e de reanimar a esperança, e uma esperança que tem rosto, que tem nome, numa pessoa concreta, neste Deus feito menino. Depois também esta esperança que aliás aparece em primeiro lugar no calendário litúrgico, mais voltada para a consumação da história e do encontro da humanidade com Cristo no final dos tempos. Mas também este ano é o tempo preparatório, de preparação próxima para o grande jubileu do ano 2025 que se aproxima e que tem também esta temática da esperança inscrita no seu lema, não é? Peregrinos de esperança. E, portanto, eu acho que este Advento, além de nos colocar na expectativa da última vinda, de preparar esta vinda às nossas vidas, é também um tempo muito próximo de nos lançar na aventura de um ano santo, de um ano jubilar, bem diferente de todos os anos. Mas no início de qualquer caminho a que o cristão, neste caso, é convidado, importa que ele leia este convite a partir da sua vida concreta. O Advento não é algo separado da vida concreta das pessoas. De que forma é que, neste contexto até português, da vida das pessoas, da vida concreta, é que importa ler o Advento? Importa ler uma esperança, uma expectativa? Eu acho que nós hoje olhamos para o futuro com preocupação. Antigamente olhávamos para o progresso com entusiasmo. Hoje, por exemplo, olhamos para o progresso muitas vezes com desconfiança, com medos de que esse progresso venha a desumanizar-nos ou venha a colocar em questão aquilo que consideramos mais valioso para nós. E, portanto, este tempo do Advento é para acalentar em nós a grande esperança. Uma esperança que não desilude, como diz o Papa, citando a Carta aos Romanos, mas, ao mesmo tempo, uma esperança que nos anima, que nos galvaniza. E eu creio que nós precisamos de acordar, de despertar, de reanimar, de todos os anos. Este início do novo ano é um convite a uma redobrada esperança. Nós vamos acumulando ilusões e desilusões à medida que o tempo passa, expectativas que tínhamos. Hoje já começamos a perceber que esta esperança não está fundada, digamos, num quadro económico mais ou menos otimista ou numa perspectiva muito otimista ou não de uma realidade que vem aí. Mas é uma esperança cavada e escavada a partir do coração humano. É uma esperança que tem de ser ativa também, não só expectante, mas proativa de cada um. Exatamente, porque nós não podemos esperar sentados, não é? Como diz o povo quando quer caricaturar uma esperança falsa. Se eu espero e se esperamos aquele que vem, a nós cabe-nos apressar e dar os passos para que este encontro se verifique, para que este nascimento aconteça, para que aquilo que desejamos, aquilo que no fundo de mais profundo desejamos, que isso se torne realidade na nossa vida. E cabe-nos, portanto, esperar ativamente, como uma mãe que espera um filho e se prepara e se mobiliza e se galvaniza e se reorganiza até para que essa vida possa encontrar o seu lugar. Nós precisamos, neste tempo, muito de esperança. Nós vivemos num contexto internacional muito complexo, com situações de guerra que nós não contávamos, modos de fazer guerra que nós achávamos que já faziam parte da história. Há hoje um retrocesso no caminho da paz. Uma ameaça sempre no medo também. Um medo de ninguém hoje se sente tranquilo e seguro relativamente aos tempos mais próximos.
E por isso isto é um tempo para refundar a nossa esperança em alguém que perpassa os séculos, que não anda a reboque das gratificações instantâneas ou dos sucessos imediatos. E, portanto, eu creio que todos nós precisamos muito de viver este tempo do Advento como a espera da esperança também. Porque essa esperança aqui tem nome e tem rosto, não é? E como entregá-la a quem não participa dos rituais, dos caminhos que a Igreja, através do seu calendário litúrgico, vai propondo? Que palavra pode a Igreja e os cristãos ter a entregar a quem está mais afastado desta esperança? Nós temos que ter sinais concretos, oferecer sinais concretos de esperança. Não podemos fazer da esperança apenas uma virtude teologal entre a fé e o amor, mas deve ser uma esperança que se traduz em sinais muito concretos, sobretudo junto daqueles que mais dela precisam. E o Papa, por exemplo, na bula de proclamação do Jubileu, identifica 8 universos aos quais é preciso dar resposta, dar algum sinal de esperança, criar algum gesto. E aí nós podemos pensar nas pessoas que estão sós e desacompanhadas, nos cuidadores informais e formais, nos idosos, nos imigrantes. São hoje tantos universos e eu acho que a credibilidade do nosso anúncio de Cristo vivo e Cristo presente, deste Cristo que nasce e que faz renascer a nossa vida, isso só é credível e audível pela sociedade na medida em que for acompanhado de gestos. E por isso precisamos de realizar estes gestos concretos que reorganizem a esperança, como dizia um bispo italiano. A esperança não basta colocar a virtude da esperança, é preciso organizar a esperança. E hoje temos muitas instituições que durante este tempo se mobilizam de uma forma mais intensa para desenvolver práticas de solidariedade, de proximidade, de inclusão, e tudo isso está dentro do espírito que é o Natal, deste Deus que vem para humanizar a nossa vida, para a tornar plenamente humana. E então eu creio que tudo o que forem sinais que vão ao encontro de uma maior humanização da nossa vida são também o princípio da divinização, que é este mistério que no fundo nós celebramos também no Natal, que preparamos com o Advento. Se pretende que seja vivido de uma forma muito encarnada, como o Padre Amado Gonçalo explica, e essa é de alguma forma a proposta que a caminhada do Advento, a campanha do Advento que a Diocese do Porto propõe. Tu és a estrela, eu sou o peregrino, com todos e para o bem de todos. Ao longo deste tempo de Advento e após o Natal, porque a proposta da Diocese do Porto quer se estender até ao batismo de Jesus. Que proposta é esta? Que caminho querem fazer com os diocesanos, naturalmente aberto a quem, extensível a quem de alguma forma se sinta tocado por esta iniciativa? Que proposta é esta para se fazer a cada domingo? Esta proposta vem na sequência de várias coisas que já aconteceram, como a Jornada Mundial da Juventude e como agora o Jubileu dos Jovens e todo o ano jubilar que se aproxima. E nós escolhemos deste canto da Fadista Carminho, que nós todos recordamos da JMJ, uma inspiração para o nosso caminho, porque todas as figuras do presépio são peregrinos a caminho. Maria e José a caminho de Belém, os pastores que vão ao encontro do presépio, os magos que saem de longe ao encontro, todos eles são peregrinos. E a nossa ideia era também que nos desinstalássemos, porque não celebramos nem preparamos o Natal. A tal esperança não é uma esperança sentada, é uma esperança nem solitária. Nem solitária, é uma esperança de quem se põe a caminho e que naturalmente vai atraído por essa estrela que é Jesus, que é verdadeiramente a estrela que nos guia, que é a estrela que nos leva e que nos faz seguir adiante. E, portanto, nós queremos de alguma forma propor um caminho que passa, que vai crescendo
de uma forma particular, mas depois para um todo comunitário. Sim, a ideia é passar do eu peregrino ao nós peregrinos de esperança, não é? Porque nós não fazemos esta caminhada sozinhos, fazemos-la em família, em comunidade, vamos com Cristo e vamos com o povo. E esta ideia também sinodal de caminhar juntos está também presente aqui. E depois era importante, a nossa proposta vai também no sentido de descobrir novos peregrinos do presépio. Para além daqueles que a gente conhece da Bíblia, não é? Nós propomos que ao longo desta caminhada nós vamos reconfigurando, repintando, revestindo, recriando as figuras do presépio. Isso é uma atenção muito particular à realidade, muito comprometida com a realidade. É descobrir que não são só as peças do presépio, não são peças de museu, que todos estes que estão a caminho, que nós colocamos em direção a caminho do presépio lá chegados, nós queremos pensar nos cuidadores informais e nos religiosos, por exemplo, que velam e que cuidam, pensar nas grávidas, que são uma expressão tão bonita de esperança, nos agentes pastorais e nas instituições ligadas à pastoral sociocaritativa, nos pobres e pequeninos, nas famílias, nos jovens, nos imigrantes. Por exemplo, ainda agora estamos a fazer um levantamento de nacionalidades de imigrantes presentes na paróquia e gostávamos que no presépio alguns dos magos fossem revestidos com as bandeiras dos países de pessoas que acolhemos aqui na nossa comunidade, seja na comunidade da Senhora da Hora, seja na comunidade de Guifões, de onde sou pároco. A ideia é que o presépio integre também estes novos peregrinos, que são também peregrinos de esperança e que esperam de nós e da Igreja, da comunidade, que os acolha, que os integre, que os valorize, que os reconheça. Portanto, todas as propostas, nós em cada semana, para além de propormos um peregrino novo para o presépio, que depois pode ser incluído ou pode revestir-se. Antigamente as pessoas nos presépios punham o padeiro, punham as figuras, o homem da banda, numa descrição punham muito as social figuras também. O retrato social. E nós também gostávamos disso, que o presépio este ano, para além dos elementos tradicionais, tivesse as figuras dos novos peregrinos. E que são estes que vão caminhar connosco, com os quais nós queremos caminhar. Isto porque olhamos para a representação do presépio e pode-se sentir que não estão todos lá representados? De alguma maneira nós podemos simbolicamente, por exemplo, nos pastores, ver os pobres, nos magos, ver os migrantes. Nós podemos, mas se calhar precisamos de perceber, neste mundo de grande mutação, de grande mobilidade humana, perceber que temos outros peregrinos a caminho do presépio. Trata-se de enraizar o presépio? Enraizar, eu até diria enculturar o presépio, que nós conhecemos de outras tradições, que nós vemos em tantas representações do presépio, em que estavam as realidades e as figuras locais. Se calhar nós precisamos outra vez de voltar lá, para perceber que todos ali nascemos, todos ali nos encontramos, e que o presépio tem uma mensagem de inclusão, de intergeracional, que nós precisamos de redescobrir nas pessoas que fazem parte hoje do nosso universo e que é um universo global, como dizemos muitas vezes. Padre Amado, pedia-lhe, ainda antes de entrarmos na análise aos textos litúrgicos deste domingo, pedia-lhe um olhar sobre aquilo que foi este final de ano de oração e início de jubileu, que acontece precisamente em tempo de Advento. O Papa Francisco vai abrir a Porta Santa no Vaticano precisamente no dia 24 de dezembro. De alguma forma inaugura o jubileu de uma forma mais oficial junto de reclusos, junto de um estabelecimento prisional. Como ler estas datas, estes acontecimentos propostos pelo Papa Francisco, que é do final do ano, o final do ano de oração que acontece no Advento, que é também o início do Jubileu da Esperança que acontece também no Advento? Nós, por exemplo, nesta caminhada para fazer jus ao ano da oração, em cada semana, festa ou solenidade, propomos
um tipo de oração diferente. Desde aquelas orações cujas fórmulas nós conhecemos, algumas orações do património espiritual da Igreja, outras formas novas de rezar, como a oração de Taizé, etc. Em cada semana nós propomos que haja a valorização de um tipo de oração. O ano da oração, a meu ver, não obteve grande sucesso. Primeiro ele foi anunciado assim oficialmente em janeiro, quando os nossos anos pastorais, pelo menos aqui entre nós a partir de setembro estamos já a dar início a um novo ano pastoral. Outros fazem-no a partir do ano litúrgico, mas seja como for, embora na carta que o Papa dirigiu ao cardeal, que hoje é responsável do dicastério da evangelização, falasse de uma sinfonia de oração que precedesse o ano jubilar, o facto é que o anúncio do 2024 como ano de oração veio tardiamente. E agora está-se a tentar remendar um pouco, mas eu penso que não foi assim, não foi um ano, do ponto de vista pastoral, com grande sucesso. Parece-me que passou um bocadinho ao lado, houve estas publicações das várias experiências de oração. Sabemos que os bispos estão agora a fazer catequese de apresentação destes livros, mas eu diria que foi pena que não tivesse aparecido uma programação mais atempada para ser assumida nos planos pastorais das dioceses e das paróquias, dos movimentos e das realidades eclesiais. Agora, este início do jubileu, nós já o conhecemos e já temos o calendário, sabemos como fazer, quer a nível da Igreja Universal, quer a nível local das dioceses. Eu creio que há uma certa necessidade de manter viva a chama da esperança. Isto é, nós temos a Jornada Mundial da Juventude, tivemos o Sínodo e podemos agora cair num período de relaxamento. E a preparação do Jubileu convida Eu acho que a essa dinâmica. A preparação e a celebração do Jubileu vai nos permitir reanimar a esperança e não perder o elan de renovação da Igreja que a JMJ e o Sínodo que acaba de concluir, mas o processo sinodal continua. Acho que temos aqui uma boa oportunidade de não baixar a cabeça, como diz o Evangelho deste domingo, mas de a levantar para continuar e prosseguir o caminho. E para esse Evangelho vamos então vamos escutar o Evangelho de Lucas na voz de Leonor João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então, hão de ver o Filho do Homem vir numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tende cuidado convosco, não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha, pois ele atingirá todos os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o que vai acontecer e comparecer diante do Filho do Homem. Padre Amado, este Evangelho de Lucas, o primeiro do primeiro domingo do Advento, convida-nos a quê? Convida-nos, sobretudo, tenho aqui 3 duplas exortações, que é a primeira, erguei-vos e levantei a cabeça, quando os sinais parecem medonhos e hoje quase diríamos que isto parece quase uma reportagem do telejornal, do mundo em mudança. Não é um mundo a acabar, mas é um mundo por acabar. E cabe-nos a nós, perante os sinais que às vezes nos parecem de terror e de escuro, cabe-nos erguer e levantar a cabeça. Esse é um primeiro aviso. Portanto, a esperança não nos deixa sentados, mobiliza-nos para fazer frente ao caminho e para ir adiante. Depois tem outro apelo muito claro, que é o cuidado que devemos ter com o nosso coração, porque ele pode estar de tal maneira atulhado ou entulhado, enfartado,
que já não tenha espaço para acolher a novidade e a surpresa. Temos que nos interrogar se o nosso coração se ainda deseja algo, alguém que vem de Deus, ou se este consumismo todo que prepara e se vive no Natal, se não pode asfixiar, não nos pode enfartar, de tal modo que morre em nós o desejo de uma vida nova, de um nascimento, de um renascimento. Deixar-nos autossuficientes. Exatamente. E depois tem este clássico vigiai e orai, chamando-nos a atenção para a necessidade de estarmos atentos e de rezarmos. Eu creio que aqui também, lembro-me uma expressão do Papa Francisco, nós também rezamos para dar força à esperança, para abrir uma porta à esperança. Porque se nós deixarmos de rezar, deixamos de desejar. E de desejar algo profundo. O rezar é o que purifica e dilata o coração para poder receber algo mais do que aquilo que são as meras expectativas dos presentes que nos possam oferecer, mas que sejam um dilatar do coração para que ele possa acolher o bem maior, o dom maior, que é a própria vida de Deus em nós. Portanto, há aqui uma exortação, que são várias exortações, mas que poderíamos concentrar nesta de vigiar e de orar, isto é, de estarmos atentos, de despertar para que o Natal não aconteça como uma rotina de um calendário que se cumpre, mas que aconteça como uma renovação de vida que se acolhe. E temos então 4 semanas até à celebração dessa grande noite para os cristãos para o fazer. Padre Amado, muito obrigada por ter estado na nossa companhia, a apresentar-nos todas estas iniciativas, a convidar-nos a olhar para este caminho do Advento e também a olhar para a leitura, concretamente do Evangelho, deste próximo domingo. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada a si também por ter estado connosco. Marcamos encontro no portal de informação da Agência Eclésia ou na Antena 1 amanhã pelas 6 horas. Tenha uma excelente tarde e um ótimo fim de semana.